hoje a gente vai falar sobre 8 dicas simples aqui para você conseguir emagrecer e perder barriga depois de 40 anos, tá? Então hoje, se você que está desse lado aí, já tentou de tudo para emagrecer, já sofreu aquele famoso efeito sanfona, sabe? Tá se esforçando pra caramba e, sabe, se esforçando duramente para conseguir emagrecer ali e ter aquela boa forma e não tá conseguindo. Então eu vou te explicar hoje dicas da mesma forma que eu ajudo meus alunos aqui, eu quero te ensinar a você colocar em prática, porque são bem simples, bem fáceis e muitas vezes não estão no seu radar, beleza? Então o que eu falo sempre aqui, ó? Não adianta você ter a melhor alimentação do mundo, não adianta você ter o melhor treino do mundo, sabe? Não adianta você ter a melhor estratégia se você tem alguns bloqueios, algumas travas na sua cabeça que estão, digamos, criando alguma resistência para que você consiga fazer novos hábitos, criar novos hábitos na sua vida. Então, o que eu quero te dar 8 dicas aqui para você desbloquear, destravar mesmo, como se fosse uma chave, sabe? Apertar os parafusos todos para você conseguir entender e, de fato, conseguir colocar em prática, tá bom? Show de bola! Então, vamos lá. A primeira dica que eu trago para você aqui hoje é uma dica, é como se fosse uma introdução a um novo estilo de vida. Cada vez mais as pessoas mandam mensagem aqui pra mim, tipo assim, tio Ed, cara, por onde começar, né? Eu sei exatamente o que precisa fazer, eu até sei o que comer, eu até sei os melhores treinos para emagrecer, eu tenho uma noção, assim, do que precisa fazer, mas eu não consigo dar o primeiro passo, dar o start mesmo, sabe? Pegar no tranco, muitas vezes eu fico pensando, será que eu vou, será que eu não vou? E quando vai ver, o negócio já tá como se fosse uma bola de neve, cada vez engordando mais, cada vez com mais barriga. E cada vez que você demora a ter essa atitude, demora a pegar no tranco, cada vez mais vai piorando. E cada vez mais vai piorando a tua situação, cada vez mais difícil vai ser para você começar. Então a ideia é você já dar o start hoje aí, nessa semana que eu estou entregando bastante conteúdo para você, é o momento de você dar teu start, fazer a tua mudança, virar a chave aí na tua cabeça para você também ter resultado, tá? Então, 8 dicas. A primeira dica que eu falo muito com meus alunos aqui é uma coisa extremamente importante que muitas vezes não está no seu radar, e é a primeira dica, que é: foque no seu objetivo final e não leve em consideração as flutuações que vão acontecer dentro do processo. Então, de novo, presta atenção. Dica 1, foque no seu objetivo final e não leve em consideração as flutuações que vão acontecer dentro do processo. Por que é importante você entender isso? E muita gente falha aí. Porque você precisa entender que quando você faz um processo de emagrecimento, um processo de perder barriga, sabe, perder aquela gordurinha que tanto incomoda a gente depois dos 40 anos, você precisa entender que o processo de emagrecimento, ele não é linear. Não é linear. Quem trabalha com emagrecimento sabe o que eu estou falando. Você nunca está, muitas vezes, só tendo um resultado. Então, o que acontece? Muitas vezes você pode ter um pouco de resultado e você vai dar uma estagnada. Você meio que entra naquele famoso efeito platô, sabe? Então, o que acontece? A dica que eu dou para você? Que você foque pelo menos de um mês, um ciclo de uma semana, 15 a um mês. Qual que é o grande problema das pessoas hoje? Que as pessoas querem um resultado imediato, o tempo todo. Então, tem gente que se pesa todo dia. Tem gente que pesa um dia sim e um dia não. Isso é um tiro no pé. Você não pode fazer isso. Você tem que se avaliar, no mínimo, assim, se a gente pensar em pequenos ciclos, pelo menos a cada semana, ou a cada 15 dias, ou a cada um mês. Então, imagina dentro de um mês, imagina um gráfico. Para onde que você está dentro de um mês? Você teve resultado ou você não teve resultado? Dentro de um mês é a forma mais inteligente de você avaliar se você teve evolução dentro do seu processo de emagrecimento. Então, não fique pesando. Então, a dica é: não se pese todos os dias, não fique se pesando dia sim, dia não. Faça uma avaliação no seu processo de emagrecimento a cada uma semana, 15 dias. Aqui dentro do programa eu faço a cada um mês, meus alunos. Então, a gente avalia como que ele foi dentro de um mês, e ali a gente começa a pontuar algumas coisas, algumas mudanças, criar
hábitos novos, né, justamente para quebrar esse platô. Então, dica número 1, não fique pesando todo dia. Entenda que o processo de emagrecimento é um processo que pode demorar ali uma semana, 2 semanas, um mês. Então, um mês é o mais interessante. E já emendando nesse tema aqui da dica 1, já entra a dica 2, que é não confie na balança. Já falei sobre isso essa semana. Então é assim, quando você fica muito pesando na balança, o que acontece? Para quem trabalha com emagrecimento sabe, quando você começa um processo de emagrecimento e começa a comer alimentos mais saudáveis, é natural que na primeira semana você faça o quê? Você elimine ali bastante líquido. Então você fica todo feliz na primeira semana, porque na verdade, quando você entra no processo, passa a alimentar através de alimentos saudáveis, nobres, você tira esse excesso de alimentos processados, com muito sódio, o que acontece? É natural que você elimine bastante água. Então o que acontece? Quando você, em uma semana, você vai perder mais ou menos muito peso na balança, mas aquele peso na balança é basicamente muito líquido. Excesso de líquido que estava no seu corpo. Então o que acontece? Quando você não sabe disso, você fala, nossa, eu perdi 2, 3 quilos na primeira semana, mas agora eu não estou perdendo mais peso. Na segunda semana agora eu estou perdendo meio quilo, 1 quilo. Você precisa entender que aquela balança não é real. O que a balança mostra para você ali muitas vezes é uma mentira. Ela está dando o peso total do seu corpo, mas não está avaliando o tanto que você perdeu de água. Então o que acontece? Você fala, caramba, eu não estou tendo resultado, aí você acaba chutando o balde, desanima e, enfim, para todo o teu processo de emagrecimento. Entenda que a primeira semana é a semana que você vai ter mais resultado, porque naquela primeira semana você vai eliminar muito líquido, retenção líquida. Então isso é muito importante. Aí você segue no seu processo. Caso você use balança, vou dar 2 dicas para você aqui. Nunca fique pesando em balanças diferentes. Cada balança, ela pode mudar ali. Então você vai fazer o quê? Você vai sempre pesar na mesma balança e sempre no mesmo horário. Assim você vai conseguir vai ser mais certo isso para você, entende? Então, 2 dicas aqui. Pese sempre na mesma balança, caso você tiver que se pesar, a cada 1 semana, a cada 15 dias, a cada 1 mês, e também pese sempre no mesmo horário. Isso vai dar, digamos, uma garantia maior daquilo que você está vendo ali é real, de fato, tá bom? Dica número 3, muito importante aqui agora, é o seguinte: assuma a responsabilidade da sua decisão de emagrecer e perder barriga. Isso que eu vou falar para você aqui é extremamente importante. É muito importante você entender isso agora. Porque quando você começa num estilo de vida mais saudável, o que acontece? Você vai ser zoado, as pessoas vão começar a zoar da sua cara, vão começar a brincar com você, as pessoas vão ficar tirando sarro de você, porque você está adotando um estilo de vida mais saudável. Então as pessoas vão ficar falando para você o tempo todo, nossa, você agora está começando a treinar, nossa, agora você está comendo bem, nossa, você vai sabe, você acaba mudando o seu estilo de vida, agora começa a dormir melhor, começa a dormir um pouco mais cedo, começa a beber um pouco mais de água, evita alguns hábitos ruins, e isso você vai ser criticado pelas pessoas, pode ter certeza disso. Isso acontece comigo e com certeza vai acontecer com você também. O que acontece? Essa decisão de fazer você mudar é só sua. Quando você decidiu ter mais saúde, decidiu tirar essa barriga, eliminar essa gordura que tanto te incomoda e faz mal para você, isso é uma decisão sua. E só você sabe o que está passando na sua cabeça. Só você sabe o que você está olhando na frente do espelho, o tanto que te incomoda. Então não ligue para as pessoas, tá? Tenha sim um plano certo, né, para justamente você conseguir ter resultado, mas as pessoas muitas vezes elas não se importam. Elas vão sempre criticar você. Então, assim, você tem que estar sempre muito afiado, sabe? Muito alinhado com aquilo que você quer, justamente para você não perder teu foco, ok? Dica 4 agora, é muito importante. Abra a cabeça para novas mudanças. Isso é outro grande erro da galera. É assim, o que você fez até hoje, presta atenção, o que você fez até hoje fez com que você estivesse com o corpo que você tem hoje e a saúde que você tem hoje. O que você fez até agora, hoje que dia que é? Hoje é quinta-feira, o que você fez até hoje, os hábitos que você teve até hoje, fizeram com que você tivesse os hábitos que você teve até hoje fizeram o corpo que você tem hoje.
Então o que acontece? Não tem como você hoje ter um resultado diferente fazendo exatamente a mesma coisa. Fazer a mesma coisa vai levar para o resultado que você já tem hoje. Isso parece meio óbvio, mas não está muito claro na cabeça das pessoas. Aí você pode estar me perguntando, mas tio Ed, eu vou ter que mudar alguns hábitos na minha vida para ter um corpo mais saudável, um corpo mais sem barriga, sem gordura, sem excesso de gordura visceral, gordura localizada? Sim, porque o corpo que você está fazendo hoje está fazendo o que você tem, o corpo que você tem hoje. Então é natural que você precise mudar os seus hábitos. Alguns hábitos vão ter que mudar. Hábitos saudáveis, tá? Sim, e você precisa de mudanças, entendeu? Então as mudanças são necessárias. Então abra a cabeça para o novo. Então eu vejo que muita gente, principalmente com mais de 40 anos, tem a cabeça muito fechada, cheia de crenças e limitações. Então você abra a cabeça para o novo, porque a gente precisa aprender coisas novas, tá? Justamente essas coisas novas que vão levar a gente para um corpo mais saudável. Então primeiro você muda os seus hábitos e depois os seus hábitos mudam o seu corpo. De novo, primeiro você muda os seus hábitos e depois seus novos hábitos mudam o seu corpo. Não tem como você ter mudança de um corpo melhor, um corpo mais definido, sem barriga, um corpo mais saudável, sem antes você mudar os seus hábitos. Entende? Então, fica bem claro para você, abra a cabeça para o novo. Quinto agora, não se compare com outras pessoas, tá? Você tem que se comparar com como você estava quando você começou o teu projeto. Cada pessoa tem uma velocidade diferente de emagrecimento. Tem gente que, por exemplo, da turma agora que a gente, do programa Só Depois 40, tem uma turma agora, teve gente que perdeu 12 quilos em 8 semanas, teve gente que perdeu 3, tem gente que perdeu 6, tem gente que perdeu 7, teve gente que perdeu 8. Então, cada pessoa, tem gente que, isso vai depender muito do seu biotipo, vai depender muito da sua genética, vai depender muito do seu metabolismo. Tem gente que perde muito peso logo no começo e depois vai perdendo peso mais devagar. Tem outras pessoas que não. Tem gente que perde muito pouquinho e depois começa a acelerar o processo de emagrecimento. Então, você nunca se compare com outras pessoas. Nunca se compare com outras pessoas. Você vai sempre se comparar com você mesmo quando você iniciou o processo. É com você. O negócio é com você. Então esquece as pessoas. O processo é seu e só seu. Então não se compare com outras pessoas. É muito importante. Dica 6. Essa aqui é talvez uma das mais importantes e é bem difícil. Talvez das dicas todas aqui, talvez seja mais difícil a gente mudar. Que é o seguinte, se rodeie de pessoas com o mesmo objetivo que você. Essa é difícil. É difícil. Porque o que acontece? A gente tem uma coisa que se chama ambiente favorável. Então você precisa criar um ambiente favorável para você conseguir ter resultado. Então é o seguinte, o ciclo social que você vive, ele tem muita influência na sua saúde e no seu corpo. Então, de novo, o ciclo social que você vive tem muita influência sobre você. Então, se hoje você, tem pessoas na sua vida que quando você começa um processo de emagrecimento, fica criando resistência o tempo todo, para cada coisa boa que você faz, as pessoas te puxam para trás, as pessoas só colocam o dedo na sua cara, fica te criticando o tempo todo porque você está buscando saúde, porque está buscando uma vida mais saudável, as pessoas vão te criticar. E qual que é o problema disso tudo? É que tudo isso gasta muita energia. Você ficar toda hora se justificando para as pessoas que hoje você está precisando mudar, agora você precisa ter mais saúde, agora você está doente, você percebe cada vez mais a tua energia está acabando, você hoje está com 40 anos, parece que está com 50, tá com 20, 30, 40 quilos acima do peso, olha para frente do espelho, só você sabe o que você vê na frente do espelho. Coloca uma roupa, não serve bem, a roupa incomoda, fica vestindo várias roupas, porque nenhuma veste bem em você. Então só você sabe o que está passando. Então o que acontece? Muitas pessoas vão ficar criando resistência. E isso gasta muita, mas muita energia. E muitas vezes gasta tanta energia, em ficar, se justificando para essas pessoas o tempo todo, essas pessoas estão puxando a gente para trás, puxando para baixo, que a gente acaba desistindo. E aí ferrou.
Porque aí você desiste, aí depois você volta tudo de novo. Então o que eu falo sempre aqui? Mesmo que você, a sua volta, seu ciclo de amizade, né, as pessoas físicas, pessoas que você conhece, se você não conhece muitas pessoas que são saudáveis, que estão buscando um estilo de vida mais saudável, um estilo de vida sem barriga, sem ficar doente, sabe? Um corpo mais bonito, um corpo mais sarado depois de 40 anos. Corpo sarado depois de 40 anos, não se confunda essa palavra, tá? Porque essa palavra sarado, ela é muito mais do que um corpo definido. Sarado quer dizer um corpo curado. Quando você olha essa palavra sarado lá no dicionário, ela quer dizer um corpo curado. Então, quando você busca estar no meio de pessoas que querem um corpo mais curado, um corpo mais sarado, um corpo, sabe, mais saudável, essas pessoas te fortalecem. Então, mesmo que você, a sua volta, você não tenha pessoas assim, então o que eu posso falar para você? Através da internet. Por exemplo, a gente tem um grupo de pessoas aqui no Facebook, é um grupo fechado, com pessoas com mais de 40 anos que estão buscando, ficam compartilhando os melhores alimentos, os melhores treinos, receitas, hábitos saudáveis. Nossa, que bolo maravilhoso, que receita é essa, que treino. Então, ou seja, mesmo que você no físico, você não conheça pessoas com esses hábitos saudáveis, o que você pode fazer? De forma online, você consegue estar também junto de pessoas. É o que a gente está fazendo, está formando aqui. A gente está formando aqui uma grande comunidade com mais de 40 anos, de pessoas diferenciadas, pessoas que querem ter mais saúde, querem viver o melhor da vida. A gente está talvez na metade da nossa vida ainda. E como é que você quer viver o restante da tua vida? Quer viver como? Se arrastando por aí, sem energia, sem disposição, sem vontade de namorar com a sua mulher com o seu maridão, sabe? A gente não quer isso, a gente quer viver o melhor da nossa vida. Então você tem que buscar isso o tempo todo. Então, estar próximo de pessoas que estão buscando isso, te fortalece e você fica mais fácil você seguir. Em comunidade é sempre mais fácil seguir, tá bom? Então se conecte com a gente aqui. Eu tô formando uma grande família aqui, então vamos junto nessa pegada aí que eu vou te ajudar, beleza? Vamos agora pro 7º. E aqui vem outra crença. Isso aqui é como se fosse um mito, tá? Deixa eu beber uma água aqui, peraí. O 7º é o seguinte, ó. Experimente novos sabores. Quem disse pra você que comer comida saudável tem que ser comida chata, comida sem sabor, comida ruim? As pessoas têm uma crença, uma limitação de achar que comer comida saudável é comida sem graça. Nossa, comida sem graça. Nossa, e comida ruim. Quem é meu aluno sabe. As pessoas aqui, elas emagrecem comendo muito e comendo muito bem. A gente come quindinho, a gente come picanha, a gente come bolo de chocolate, a gente come pão. Eu libero uma receita, 200 receitas de alimentos saudáveis que as pessoas podem comer à vontade. Vocês têm noção disso? Comer picanha, emagrecer comendo bem. Obviamente, quando você vai fazer esses alimentos, é um ingrediente ou outro que você precisa mudar, que o sabor é o mesmo. Por que isso não funciona? Porque a maioria das dietas, por que as pessoas não conseguem emagrecer? Porque a maioria das dietas que você vê por aí não funciona porque elas ficam contando calorias, ficam pesando comida, sabe? Então o foco aqui para você não tem que ser na quantidade, mas sim na qualidade que você está comendo. O foco tem que ser na qualidade daquilo que você está comendo e não na quantidade. Então o que acontece? Quando você começar a se alimentar melhor, começar a comer coisas novas, alimentos novos, mais gostosos, o seu processo de emagrecimento vai ser um processo natural. Porque quando você tirar esses alimentos processados que estão inflamando o seu corpo, fazendo cada vez mais o seu metabolismo ficar cada vez mais lento, mais preguiçoso, você não vai conseguir ter resultado. Não vai conseguir. Eu trabalho com isso há muito tempo. Não tem como mudar os seus hábitos, sabe, alimentares e você ter resultado. Você vai ter que mudar alguns hábitos alimentares para ter resultado também. Entende? Então o que acontece? Quando você começa a se alimentar melhor, começa a comer os macronutrientes essenciais, você começa, sabe, comer no horário certo,
quando você começa a entender quais são os melhores alimentos que vão te ajudar no processo de emagrecimento, o seu metabolismo ele começa a funcionar melhor. É como se você passasse, nesse momento, se você está muito acima do peso, é como se você estivesse colocando uma gasolina adulterada para dentro do seu corpo, para dentro do seu carro. E o teu carro, o seu corpo, ele está mostrando alguns sintomas. Quando você coloca uma gasolina adulterada dentro de um carro, o que vai acontecer com esse carro? Vai soltar fumaça pelo escapamento, vai ficar parando nas esquinas, vai ficar afogando o tempo todo, vai ter que empurrar esse carro, ele vai quebrar, não vai ter energia, não vai ter mais potência, esse carro não vai andar em velocidade, vai estar sempre parando. E o que acontece exatamente com o seu corpo? Quando você coloca um alimento que é muito processado, ultraprocessado, muito alimento que está inflamando o seu organismo, o que vai acontecer com você? Você vai sentir alguns sintomas que talvez você está sentindo hoje. O corpo inflamado, um corpo inchado, um corpo sem energia, um corpo sem disposição, sabe? A vontade de ficar no sofá o tempo todo, não tem energia para brincar com os filhos. Então isso tudo são sintomas de um corpo que está com o metabolismo totalmente desregulado, totalmente bloqueado, totalmente travado esse metabolismo. Porque o que você está colocando para dentro está fazendo o teu corpo ficar cada vez mais travado e cada vez mais doente. Então o que você precisa fazer? Você precisa parar de usar esse combustível, não vai mais naquele posto. Aí você vai mudar o posto, vai trocar o combustível, agora vai colocar um combustível de avião, um combustível vai fazer essa nave voar. Quando você mudar esse combustível, o seu metabolismo começa a acelerar, os seus hormônios começam a trabalhar a todo vapor e o processo de emagrecimento é natural, vai ser fácil você emagrecer, vai ser simples você emagrecer. Então o que você precisa fazer é justamente isso, é você olhar a qualidade daquilo que você está comendo e não ficar contando calorias, pesando comida, olhando a quantidade. Não é quantidade, para com essa parada de quantidade, é a qualidade que funciona, tá bom? Então, e a 8ª dica, que é extremamente importante, muito importante, que é faça as pazes com a sua alimentação e deguste cada alimento. Isso é muito importante você entender, porque é o seguinte, hoje as pessoas que estão tentando emagrecer, elas criaram, digamos, uma relação de ódio com o alimento, uma relação de ódio com, sabe, com as refeições. Não pode ser assim. Então você, para emagrecer, perder barriga, não precisa, isso não tem que ser difícil, não tem que ser uma tortura. Porque se for uma tortura esse processo de emagrecimento, se for muito difícil para você, não é sustentável. Então você precisa fazer o quê? Criar uma nova relação, ressignificar a sua relação com o alimento. Tá? Então, a partir do momento que você começa a entender que comer saudável não é comida ruim, você começa a ter mais prazer no alimento. Então você cria um sentimento novo com esse alimento. E aí fica tudo mais fácil. Fica tudo mais simples emagrecer, entende? Então, primeiro você precisa entender a grande chave que eu quero trazer para vocês hoje é que comer é uma coisa sagrada, é prazerosa e faz parte. Então, se você está no processo de emagrecimento, o que você precisa fazer é focar na alimentação, obviamente, e não focar, sabe, em comer comida achando que aquela comida vai te fazer mal, comendo pouco, comendo igual um passarinho, ficar ali... Não vou comer isso, aí você fica aquela tortura, você não consegue sustentar isso por muito tempo, aí você chuta o balde, aí você engorda tudo novamente e você vive naquele efeito sanfona. E eu já falei isso, toda vez que você sofre um efeito sanfona, ainda mais se você faz uma alimentação errada, você perde massa muscular. E toda vez que você perde massa muscular, o seu metabolismo basal cai e cada vez mais você fica com mais dificuldade para emagrecer. E vira uma bola de neve. Cada vez mais você engorda mais rápido e cada vez mais você tem mais dificuldade para emagrecer. Principalmente agora, depois dos 40 anos. Por quê? Porque você fez uma estratégia errada. Você fez uma estratégia errada. Então, o que você precisa fazer? É uma estratégia certa, emagrecer do jeito certo, emagrecer de forma saudável e definitiva. Esse é o grande lance que eu queria trazer para vocês aqui. Show de bola? Só agora, recapitulando o que eu falei aqui de uma forma bastante simples, bastante
compacta aqui. Primeira dica, foque no seu objetivo final e não leve em consideração as flutuações que vão acontecer no seu processo de emagrecimento. Aqui o grande lance é você entender que o processo de emagrecimento ele não é linear, não é assim, ó, contínuo. Você pode emagrecer, engordar um pouquinho, emagrece, engorda um pouquinho. Então o que você precisa entender é dentro de um processo, por exemplo, de um mês, se você teve resultado ou não. E não ficar um dia pesando, outro dia pesando, porque talvez você pode ganhar mais peso de manhã, à noite você pode estar um pouquinho mais magro, entendeu? Então olha para um ciclo de um mês aí, uma semana, 15 dias, um mês seria ideal. É o que eu faço com meus alunos aqui, tá bom? Segunda dica, não confie na balança. Isso é muito importante, porque a balança, na primeira semana você perde muito líquido, você não sabe disso. Então você perde 2, 3 quilos de líquido e a balança não fala isso para você. E você acha que perdeu muito peso. Aí você faz o quê? Na segunda semana você começa agora a perder 1 quilo só. Aí você fala, nossa, meu processo de emagrecimento é uma furada, eu estou desanimado, agora não consigo perder mais peso. O perder gordura é mais lento na segunda e terceira semana, porque na primeira semana você perde muito líquido. Então a balança ali, muitas vezes, ela não é real, ela é mentirosa com você, entendeu? Mas, tio Ed, posso pesar na balança? Obviamente. E a dica que eu dou para você aqui, pese sempre na mesma balança e sempre no mesmo horário. Dica 3, assuma a responsabilidade da sua decisão de emagrecer e perder barriga, tá? Então quando você seja forte, porque as pessoas vão zoar de você, vão tirar sarro de você, vão ficar, em cima de você o tempo todo. Quando você começar a fazer coisas novas, hábitos saudáveis, as pessoas vão tirar sarro de você. Ah, você está saudável, você está comendo bem, agora você está mais fitness, agora não sei o que, as pessoas vão ficar jogando na sua cara o tempo todo. Então você precisa entender que a decisão é sua, leve ela até o final. Com você, só você sabe o que você está passando, só você sabe o que você está vendo no espelho, entende? Ninguém sabe disso mais do que você. Quarta dica para você, abra a cabeça a mudanças. Então aqui a dica é, você não vai conseguir ter resultado diferente fazendo as mesmas coisas, isso é óbvio. Então se você quer resultados diferentes, você vai ter que fazer atitudes diferentes, ações diferentes, você vai ter que mudar os seus hábitos. E depois não precisa ser hábitos radicais, que você não consegue levar isso por muito tempo, entende? Então você precisa abrir a cabeça para novas coisas novas. Quinta dica, não se compare com as pessoas. Cada pessoa tem um metabolismo diferente, cada pessoa tem uma vida diferente, trabalha com coisas diferentes. Tem gente que tem filho, tem gente que não tem filho, tem gente que trabalha à noite, tem gente que trabalha de dia. Então, tem gente que emagrece muito nas primeiras 15 dias, nos primeiros 20 dias e um mês. Tem gente que é mais lento, depois começa o processo de emagrecimento. Então, você precisa entender que cada pessoa é uma pessoa, você vai se comparar como você estava no processo de emagrecimento. Esquece as pessoas, nem olha de lado, mete o pau no seu processo, tá bom? Então aqui o teu processo é o teu processo, isso é o mais importante. Dica 6 agora, para fechar, recapitulando aqui, tá, gente? Se rodeie de pessoas com o mesmo objetivo que você. Então aqui o lance o ambiente tem que ser mais favorável. O ciclo social que você vive tem muita influência sobre você, tá? Então mesmo que você não tenha amizade com pessoas, com um ciclo social, pessoa que eu falo, pessoa física, né, que você vê todo dia no trabalho, em casa, enfim, no seu ciclo de amizade. Se você não tem pessoas que estão buscando uma vida mais saudável, você tem a possibilidade de você buscar isso através do online. O online trouxe essa possibilidade pra gente, entendeu? Então entre numa comunidade de pessoas da qual estão buscando também um corpo mais definido, um corpo mais saudável, mais saúde agora depois dos 40 anos. Se junte ao nosso grupo aqui, por exemplo, entende? Eu tenho um grupo fechado no Facebook com meus alunos e lá a gente fica partilhando várias ideias, treinos, alimentação e por aí vai. Beleza? Dica 7, recapitulando aqui, experimente novos sabores. Aqui vem o lance, para que essa crença, essa limitação de achar que alimento saudável, alimento que faz bem, são alimentos ruins, são alimentos sem sabor, alimentos sem graça. Esquece, quem falou isso para você não sabe de nada de alimentação. Aqui a gente emagrece comendo picanha, aqui a gente emagrece comendo quindinho, bolo de chocolate, pão, obviamente com ingredientes saudáveis, entende? Então existe
milhares de possibilidades de você comer muito bem, de forma saudável, alimentos que vão te ajudar no emagrecimento, sem, sabe, ficar comendo alface, peito de frango, a vida aqui, quem falou isso? Tá? Você não precisa cortar a tua picanha. Imagina, a gente come carne pra caramba, carne gordurosa. Isso é um dos maiores mitos que existe por aí, tá bom? Então você consegue sim comer bem e comer comida saudável, entende? Pare com essa parada aí de ficar comendo igual passarinho, ficar contando calorias, ficar pesando comida. Isso pode funcionar para atleta. Pessoas comuns é muito difícil, falo para vocês sempre aqui. Eu já passei por isso, tá? Eu não consegui fazer isso, eu sou um cara disciplinado. Agora imagina a mãe, passou o dia todo, acordou cedo, colocou os filhos na escola, aí vai trabalhar, passa o dia todo trabalhando, chega em casa 7, 8 horas da noite, tem que dar banho nas crianças, tem que colocar as crianças para dormir, tem que fazer, sei lá, limpar a casa, fazer comida. Como que essa pessoa ainda vai ficar contando calorias, colocando calorias dentro do aplicativo? Você acha que essa pessoa vai conseguir fazer isso? Isso é muito difícil. Quando você leva uma estratégia dessa, não dá com a balança debaixo do braço, ficar pesando comida o tempo todo. Atleta consegue levar essa vida. Agora, pessoas comuns, isso não é sustentável. Isso não é sustentável, você não consegue. Se você não consegue, não funciona. Entende? Então, existe uma forma muito melhor quando você abre a tua mente aqui também para experimentar novos sabores, entende? Então, o grande lance aqui, desse ponto aqui, é você focar na qualidade dos alimentos e não na quantidade. O que está fazendo você engordar é exatamente o nível do alimento que você está comendo, a qualidade do alimento que você está comendo está fazendo você engordar e não a quantidade. Inclusive, conheço várias pessoas que comem muito pouco e comem, sabe, coloca pouquinho no prato, no hora do almoço, na janta, come muito pouco, mas estão engordando o tempo todo. Por quê? Porque não é a quantidade que você tem que focar, é na qualidade. O que você está comendo? É nisso que você tem que focar e não na quantidade, beleza? E depois a 8ª e última dica, recapitulando aqui, faça as pazes, falei, né? Faça as pazes com a sua alimentação e deguste cada alimento. A nossa digestão começa pela nossa boca, você começa a mastigar e ali começa a nossa digestão. Então aprecie cada alimento, curta cada alimento, tá? Então, ou seja, a comida tem que ser uma coisa prazerosa. Se alimentar é uma coisa, é uma bênção, é uma delícia comer, é prazeroso demais você comer. Então as pessoas muitas vezes, quando estão no processo de emagrecimento, elas começam a criam uma espécie de um ódio contra o alimento. Nossa, eu não posso comer, nossa, eu preciso emagrecer, eu tenho que comer pouco, e você fica com um sentimento de ódio com o alimento. Pelo amor de Deus, a alimentação não pode ser assim, entende? Não pode ser, sabe, difícil, não pode ser uma tortura. Porque você não consegue levar isso. Então, o que você precisa fazer aqui é ressignificar a sua relação com o alimento. Sabe, comer comidas gostosas, aprender a comer no horário certo, sabe, comer com a qualidade certa dos alimentos. É isso que vai fazer você emagrecer e perder barriga. É a qualidade dos alimentos. Beleza? Show de bola, people? Então é isso. 8 dicas que eu passei para vocês aí para emagrecer e perder barriga depois de 40 anos. Então pegue isso, coloque em prática. Tamo junto, um abraço.